Vamos lá, Homero. Estamos aqui com o professor Homero Júnior. Como é que foi o nome que eu dei a você? Polímetra? Polímetro? Polímata. Polímata. Polímata foi o Isso. nome que eu dei ao Homero Júnior, homem de mais de 4 graduações, não sei quantas pós-graduações, mestre, doutor. Esse é o Homero Júnior, conhecido da galera, porque o Homero Júnior trabalhou muitos anos com a parte de TCC, monografia, estatística. Então, o Júnior ajudou muitos a passarem na monografia, fazerem um bom trabalho monográfico, inclusive eu. Né? O Júnior me ajudou muito também, eu já agradeço. Agradeci muitas vezes e agradeço mais uma vez. Júnior, dá suas considerações iniciais aí. Bom, Fabinho, a gente, nesse tempo todo que a gente vai passando aí pelo mercado, vai vivendo, né, cada vez mais a gente sente necessidade de estar se reinventando, né, cara? Especialmente no momento em que a gente está vivendo, o mundo está muito acelerado, não dá, né? E isso que você faz hoje, que é o que eu falei para Ana Cristina, né, é fantástico, isso é uma reinvenção, né? Quando a gente imagina o que vai ser uma reinvenção, a gente pode pensar de duas formas, né? Tanto num contexto organizacional como num contexto pessoal. Quando eu penso em termos de empresa, é uma mudança de pensamento. Quando eu mudo o pensamento, estou ampliando as minhas possibilidades empresariais. Quando eu trago isso para uma pessoa, a ideia de você fazer uma renovação é você se transformar, tá? Ora, quando eu estou me transformando, significa dizer que eu estou mudando a minha própria vida. Essencialmente, eu adoro essa frase. Se reinventar é tornar o pretérito passado. Por mais redundante que seja, se a gente for pegar a ideia de que pretérito é passado também, né, isso traz para a gente uma conotação, deixa o passado no passado, né? Vamos seguir daqui para frente. Senão você não se reinventa, você fica preso a valores que já tem. E se você tem necessidade de mudar, tá, muda por completo. O grande problema de você fazer reinvenção é porque isso se base, você se reinventar, né? Isso exige três princípios fundamentais, primordiais, não tem jeito. São três axiomas praticamente, né? Você precisa ter um propósito, você precisa de conhecimento, e o mais difícil deles todos, né, é necessário ter coragem para fazer isso. Tá? A questão da coragem, eu vou deixar por último, eu vou seguir essa ordem. Quando a gente pensa em propósito, né, a gente está pensando num sonho que é norteador. O que é interessante observar é o seguinte, muita gente diz, quando a gente fala que é sonho norteador, as pessoas falam que é autoajuda, é frescura, e no fundo não é não. Se a gente for imaginar, o propósito que o Google tem hoje é disponibilizar toda a informação existente no mundo. Pô, se vai conseguir ou não é uma outra questão. Tá? Mas é isso que guia todas as ações do Google, inclusive desenvolvimento de produto. Vamos pensar na Disney. Qual é o propósito da Disney? Criar felicidade para as pessoas. Mas felicidade é uma coisa subjetiva? Sem sombra de dúvida. Né? Mas sonho é subjetivo. E repare que a Disney deixou de ser só um estúdio de animação e um conjunto de parques. Hoje ela controla estúdios de cinema. Aliás, praticamente todo estúdio de cinema é Disney hoje. Tem participação É da Disney. verdade. Não tem É para onde verdade. correr. Né? Vamos trazer isso para uma ideia mais próxima da gente. Rock in Rio. Qual é o propósito do Rock in Rio? É ter todos por um mundo melhor. É criar um mundo melhor. Repara uma coisa, a gente está falando de 3 casos, tem tantos outros, que ninguém pode dizer que isso é fracasso. São 3 casos de sucesso. Né? E qual é a importância que a gente tem que se estabelece num propósito, em você ter um propósito? Primeiro que você tem um ponto-alvo, né? Aonde eu quero chegar? Volto a dizer, essa história de se vai chegar ou não, isso aí só o tempo vai dizer, é uma outra questão, tá? Mas você tem um propósito. E mais do que isso, você tem um ponto-alvo, né? E mais do que isso, quando você tem um propósito, isso vai permitir que você estabeleça, que você defina quais são os meios e as pessoas que você quer junto de você que possam comungar com aquilo.
é aquela história, Fabinho, não adianta você montar uma tremenda academia, muito bem estruturada, muito bem montada, e você ter pessoas ali dentro, né, que não fazem, não seguem a linha que você está estabelecendo. Elas não respeitam o valor que você está estabelecendo para a academia. Isso vai dar zebra em algum momento. Não tem jeito. Tá? Então a ideia do propósito ela é fundamental. O segundo ponto, que é a questão do conhecimento, Ô, tem Júnior, Oi. olha só, vamos reconhecer bem esse terreno do propósito, né? Sim. Esse propósito, ele tem um propósito, tem a ver com o objetivo. Eu Não. acredito, Fala, não pode tem a ver com o completar. objetivo. Não, beleza, não tem a ver com o objetivo. Mas só que se ele é um alvo, se você está falando que ele tem um alvo, né? Você falou em alvo direto, ele tem a ver como, e os meios que você falou também, como você vai chegar nesse objetivo. Qual o seu propósito para aquilo ali? E isso é muito interessante, que eu tenho visto alguns detalhes para isso, como antigamente se falava muito em projetos de negócios, Sim. hoje em dia tem muito Canvas, sexy Canvas também. Então, assim, você acha interessante, dentro desse propósito, um planejamento dentro desses esquemas de plano de negócios, de Canvas, do sexy Canvas? Sim, porque aí entra na questão do conhecimento, cara. Tá? Quando a gente pensa essa ideia de conhecimento, tanto tem a ver com o estudo como conhecimento em termos de network, de pessoas. Então, repare, quando a gente está pensando em estudo, que é aquele conhecimento hard skill, né, eu vou passar por planejamento estratégico, logístico, de comunicação, tecnológico, planejamento financeiro. E essas ferramentas todas, elas ajudam a estruturar isso, ajudam a pensar o negócio dessa forma. Né? Porque senão você fica com um propósito, você fica com um sonho e você não consegue sistematizar o caminho para alcançar aquilo ali. Então fica só no campo do desejo. Trazendo para o mundo real, você precisa de planejamento. E essas ferramentas ajudam muito. O Canvas ele é interessante porque ele te dá uma abordagem bem organizada, estilo quebra-cabeça, do seu negócio. É ótimo? É. Tá, você pensar em design thinking, é ótimo? Sim. Né? Mas isso para estruturar, tá? Para tornar o seu processo sistematizado, até que você alcance aquilo ali. Até porque tem um negócio muito interessante. Existe um poeta chamado Sérgio Vaz, que ele, num texto dele intitulado Felicidade, ele diz o seguinte: as coisas não nasceram para dar certo. Tá? Somos nós que temos que fazer as coisas funcionarem, ou não. E você só faz isso com conhecimento, através desses instrumentos. Agora, é entender, né? Não adianta você aplicar esse instrumento, qualquer um desses instrumentos, e achar que vai funcionar. Não, você tem que ter compromisso com aquilo que está fazendo. Tá? Tem que estar estruturado, senão não vai funcionar nunca. Tá? E um detalhe que é importante nisso tudo, Fabinho, quando a gente pensa nessa ideia de sistematização, de você ter planejamento financeiro, logístico, de comunicação, a gente não pode esquecer quem é o público-alvo. Né? Por quê? Normalmente, quando a gente se reinventa, seja para oferta de produto, seja para oferta de serviço, a nossa tendência é pensar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente queria. Mas a grande questão é, o público-alvo seu quer aquilo? Ele está interessado nisso? Ele tem carência nisso? Né? Senão também não adianta. É por isso que quando a gente pensa no planejamento, a gente tem que levar em consideração o quê? Primeiro, o que a gente sabe a respeito daquele assunto? Tá? O hard skill entra aí, esse conhecimento técnico. Tá? O que a sua proposta está trazendo de novidade? Senão você não está se reinventando, você está repetindo alguma coisa. Tá? Outro aspecto importantíssimo. O que você determinou para ter uma extrapolação da percepção da pessoa? O que essencialmente significa dizer o seguinte: como é que o seu público-alvo percebe o valor daquilo que você está entregando para ele? É importante. Outro, qual é o impacto do que você está oferecendo para o seu cliente?
Não adianta você me oferecer um serviço magnífico se eu não reconheço impacto nele. É aquela coisa, Fabinho, você pode desenvolver um trabalho maravilhoso para pessoas obesas. Tá? Só que se a pessoa obesa não está afim de fazer aquele seu treinamento, o impacto é baixo. De repente ela quer uma atividade que ela vai lá sociabilizar, ela vai lá se divertir. Ela não está afim de treinar. Né? Então não adianta. O impacto que você vai ter sobre o seu cliente é muito baixo. Tá? E a última situação que a gente tem que considerar é o seguinte: qual é o valor guia que você tem para implementar essa novidade? Qual é a ideia do valor guia? No Google, existe como valor guia o seguinte: não se despreza nenhuma ideia. Tá? Ideia não pode ser desprezada. Então, o que, que eles fazem? Algum dos funcionários dá uma ideia e ela não pode ser implementada naquele momento. Ou eles vão fazer uma adaptação para implementar, ou guardam para o futuro. Não se joga fora. Porque o que pode ser um absurdo nesse momento, na frente, não é. Pô, vamos lembrar, você tem idade para isso, você sabe. 1980, né? A década de 1980. Alguém vendia calça jeans rasgada? Ninguém. Não. E se desse essa ideia, todo mundo ia dizer que era um absurdo. Hoje em dia as pessoas vão comprar calça jeans rasgada e ela custa mais do que a inteira. E muito Então, rasgada, não é pouco não, às vezes é muito, às vezes é muito rasgada. Tem mais rasgo do que calça, do que pano direto. Isso. E as pessoas compram. Mas lá nos anos 80 isso não funcionaria. Entendeu? Então, assim, é uma questão de momento. Então, esse valor guia que o Google estabelece, não desprezar a ideia, é fundamental. Outra coisa interessante é o seguinte, que o Google também usa: não ter medo de errar. Né? A gente já vai entrar nessa questão. Esse detalhe é importantíssimo. E nota uma coisa, Fabinho, quando a gente está falando dessa ideia de conhecimento, especialmente do hard skill, a gente está falando de apropriação comprometida de conhecimento. Não é um uso leviano. Né? O que é o uso leviano? Existe um livro chamado Imposturas Intelectuais. O subtítulo é Abuso da Ciência pelos Filósofos Pós-Modernos. É do Alain Sokal e do Jean Bricmont. O que eles fazem? Cada capítulo é um questionamento sobre pessoas de destaque em diversas áreas de ciência. E eles mostram incoerências conceituais e de aplicação. E eles defendem o seguinte: houve apropriação do conhecimento? Houve, mas de forma leviana. As pessoas não se comprometeram com aquilo. É aquela coisa que muitas vezes a gente vê em área de educação física, né? A pessoa falando sobre treinamento e ela não faz ideia do que ela está dizendo. Só um bando de palavras. Isso não vai funcionar ao longo do tempo. Né? Alguma hora isso vai cair. Né? Quando a gente pensa no conhecimento dentro de um contexto de network, ou seja, a gente está falando de pessoas, a gente tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, que a gente tem clientes que sejam internos. Essas pessoas que vão te ajudar a trilhar esse caminho, o seu propósito, são seus clientes internos. Ah, Jô, não são funcionários? São, mas eles também são consumidores da sua ideia. Porque se não comungarem com o seu sonho, não funciona. Então, são consumidores também. Então, são clientes internos. Os seus clientes externos são efetivamente os seus consumidores tais quais a gente entende. E aí tem um detalhe importante, Fábio. Quando a gente pensa nesse cliente externo, no nosso público-alvo, efetivamente, a gente tem que pensar nele abandonando as nossas convicções. É necessário conhecer efetivamente esse cliente. Sabe? Então, assim, é preciso perguntar a ele, conversar, manter contato, se aproximar dele, sem julgar. Pouco importa se o que ele está te dizendo é algo que você concorde ou não. É essa informação que vai permitir que você modele o seu serviço para atender uma carência, uma necessidade dele. Tá? Isso exige que a pessoa que esteja se reinventando, ela não imponha a sua verdade aos outros. Ela ouça, aprenda mais do que outra coisa. E a partir disso ela modele a situação.
E olha que interessante. Em 1967, a gente está falando praticamente do início da segunda metade do século passado. Um autor chamado Guy Debord, ele é francês, ele lançou um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. E ele estabeleceu o seguinte, ele defendia a seguinte ideia, que as relações sociais, elas são intermediadas, elas são costuradas pela imagem que você passa para aquela pessoa. Tá? E isso não isoladamente, porque são justamente essas relações sociais que vão estabelecer uma associação com a produção e o consumo de mercadorias e serviços. Ora, então, efetivamente, é o seu network, tanto interno quanto externo, aquilo que você está propondo, que vai permitir que você tenha sucesso no que você propõe. Né? Parece óbvio, mas na prática não é. A gente esquece essas coisas. Né? E, Homero, e tem um detalhe nisso tudo, que eu vejo isso, nós já trabalhamos, né? Você também deve ter trabalhado, quanto em empresas grandes no mercado, empresas bem firmes no mercado, e empresas em início, né? Ou amadoras. E assim, a minha percepção hoje em dia eu trabalho numa empresa firme no mercado, uma empresa muito grande no país, e antes de eu ir para ela, eu pensava o seguinte: eu quero ir para uma empresa grande para vivenciar como ela se tornou tão grande. E com isso eu descobri que realmente como ela se tornou tão grande. E uma das coisas que você está falando agora, que é o sonho, que nós temos que estar juntos no sonho, no mesmo propósito do dono da empresa, isso é falar do tempo inteiro para a gente como funcionário. E nos faz remar juntos. Empresa pequena, não costumamos, eu não sei, eu não conheci nenhuma empresa pequena, nenhuma academia pequena, ou uma própria universidade que nós trabalhamos, que era diferente do que eu já peguei um processo anterior ao teu. Quando eu saí, as coisas estavam mudando, então eu não sei como é que foi após a minha saída à universidade, mas assim, eu não percebi lá, pelo menos até eu sair. Não sei se eu quero que você me conte. Como é que foi a tua percepção na entrada de uma terceira empresa ajustando isso? Houve esse detalhe que você está falando sobre o propósito, sobre todo mundo remar junto, todo mundo ir para o mesmo lado? Houve isso? Como é que aconteceu essa situação? Na verdade, ficou pior do que quando você estava lá. Né? Porque aí começou... primeiro que ninguém sabia qual era o propósito. Né? Todo mundo sabia qual era o objetivo comercial. Ótimo, muito claro. Tá, mas e aí? Qual é o propósito disso? O que efetivamente se está se querendo obter? Isso ninguém nunca soube. Então, o que acabava acontecendo é que cada um remava para um lado. Então, era aquele barco que você cresce, cada vez tem mais gente ali dentro, mas não sai do lugar. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Eu acho que isso é um aprendizado, né, Júnior? A pessoa tem que conhecer. Porque mesmo que no macro não tenha um propósito, mas quando ia como eu ficava localizado numa determinada cadeira, vamos botar na educação física diretamente, esse líder poderia saber para onde era o propósito e direcionar os seus funcionários para aquele determinado lugar. Mas só que eu nunca passei por isso em nenhum outro lugar. O único lugar que eu já passei é na empresa que eu estou atualmente. E você? Você já passou por isso? A necessidade de entregar em alguma empresa que você tenha trabalhado? Já passei no tempo que eu trabalhava com informática. Quantos anos atrás, João? Não tem muito tempo, não. Deve ter uns 10 anos, por aí. Muito mais, né, Júnior? Tem um pouquinho mais. Foi antes de eu entrar lá na universidade que a gente estava. Porque eu comecei a minha vida profissional, eu estava com informática, né? Eu estava com informática. Mas você acha que isso é aplicável a empresas pequenas? Esse propósito, sim, esses meios? Como é que você acha que pode ser aplicado isso nessas empresas pequenas?
Uma empresa que está começando hoje, de serviço, não tem funcionário nenhum. Como é que ela pode aplicar isso no dia a dia dela? É mais fácil ainda, porque se não tem qualquer funcionário, ou seja, só tem o dono, ele tem que ter muito claro qual é o propósito dele. E a partir do momento que ele definiu esse propósito, a cada funcionário que vai entrando, aí entra um processo de gestão de pessoas, né, de capital humano muito importante, que aí ele precisa ter esse conhecimento e selecionar pessoas que tenham uma percepção de vida e de mundo em função do propósito que ele estabeleceu. Né? Isso é interessante. A Volkswagen, ela há muitos anos não necessariamente contrata o profissional que tem a melhor formação técnica. Ela contrata aquele que tem o melhor soft skill, aquele que comunga com os valores da Volkswagen, que às vezes é aquele cara que tem um conhecimento técnico inferior, mas ele vai contribuir muito mais com o alcance desse propósito da Volks do que uma pessoa com conhecimento técnico absurdo, mas tem uma outra percepção de vida, uma outra percepção de mundo, que não está comungando com aquilo. Né? Então, saber pesar essas coisas é importante. Né? O grande problema quando você pensa numa organização pequena é ter gente que possa fazer essa seleção adequada, porque aí entra uma outra situação. Se a organização é pequena, o capital que ela tem disponível também é pouco. Então, ou o dono se apropria desse conhecimento e ele faz a seleção, ou ele vai ter que dispor de uma verba para alguém fazer essa seleção para ele, né? E existem diversos profissionais bons no mercado, comungando com um propósito. Senão não funciona. Senão acontece aquela coisa, Fabinho, que o Platão descreve na República. É a alegoria da caverna. Vai ficar todo mundo olhando, né, para a parede da caverna, vendo sombras, e a realidade é outra. É isso que normalmente acontece, que é essas coisas que você está pontuando. Né? Mas é um processo de seleção de pessoal que não é fácil não, Fábio. E outra coisa, não é só selecionar. Você tem que treinar essas pessoas. Né? Você entra hoje, participa do processo de seleção da Google hoje, você não começa trabalhando de imediato. Você passa por um longo processo de treinamento, que também é uma seleção. A partir do momento que eles identificam que aquelas pessoas têm conhecimento técnico e comungam dos valores, dos propósitos deles, essa pessoa fica. É longo, Fabinho. Às vezes é um processo de seleção que pode chegar a levar 2 meses, para a gente ter uma ideia de como é que é isso. Isso é uma coisa muito séria. Né? Você ia falar alguma coisa que eu senti. Fala. Não. E antes da gente entrar no conhecimento, porque assim, a gente está preso ao propósito, mas assim, por um propósito, né? Estamos presos do propósito por um propósito. Dentro dessa primeira parte, né? Desse início, você acha que trabalhar com metas é bom para o funcionário e o funcionário fazer parte dessas metas? Você acha que entra nesse propósito, deixa de caminhar para aquele junto para ser um outro lado? O que você acha? As metas são importantes porque a gente precisa ter métrica de produção para saber se estamos no caminho certo ou não. Senão a gente não tem como testar. Tá? Efetivamente, quando a gente tem uma ideia e a gente coloca aquilo ali no mercado, estamos falando de um protótipo. Todo protótipo exige teste. Efetivamente, a gente vive em protótipos. Né? Ora, se não existe métrica, eu não tenho como saber se aquilo funciona. Então, eu preciso ter metas? Preciso. O que a gente identifica como sendo problemas? Quando a gente avalia esse funcionário, esse cliente interno, em cima de uma coisa chamada meritocracia. Aí é um problema. Por quê? Porque ela passa a ser comparativa. Então, às vezes eu tenho um funcionário que dentro desse contexto de meritocracia está se destacando, mas acontece que ele saiu de um ponto acima dos outros. Então, o mérito muitas vezes não é dele, é da posição em que eles estavam. Né? Vamos pegar um exemplo bastante simples.
eu contrato você, você vai ser o responsável técnico pela minha academia. Você organiza todo o processo de treinamento, fica lá 6 meses. Tá? Ora, se você ficou lá 6 meses e organizou todo esse processo, eu vou começar a ver o efeito disso mais à frente, não vai ser de imediato. Aí eu demito você, contrato uma outra pessoa. Eu começo a ver resultados em cima do que eu estava propondo com aquela organização. É mérito de quem ficou? Não. Porque a pessoa manteve uma coisa que você fez. Então, na realidade, ela já começou à frente de você. Né? Então, a questão da meritocracia, eu não sou favorável e vários autores também não gostam. Agora, ter meta é importante. É bem importante. Aí você precisa da questão do conhecimento, né? Porque isso passa pelo planejamento. Só para exemplificar isso, já aconteceu até comigo numa academia que eu fui trabalhar, me chamaram para fazer uma consultoria dela, para organizar ela. E aí perguntaram quanto era o pagamento, eu falei que era X. Aí falaram, não, então a gente vai te contratar como funcionário dessa academia para poder você ser carteira assinada. Aí eu falei, tudo bem, então, você vai ser o coordenador da academia. E aí o que foi feito? Como o valor de consultoria é maior do que um salário de um coordenador para o que foi oferecido, me colocaram como esse coordenador. Em 45 dias, utilizaram tudo que eu tinha a dispor deles, para eles, né, para a empresa, e me mandaram embora. Então, assim, em 45 dias eu preparei tudo, o terreno, falei que não poderia, o que dava para fazer, o que dava, e me mandaram embora. Então, assim, eu fui um custo muito barato para o que eu seria, mas só que foi uma experiência para mim. Eu nunca mais serei o mesmo após isso. Né? E, assim, alguns colegas que estão me ouvindo, pensem muito bem antes de vocês venderem o serviço de vocês. Né? Em qualquer área. Você às vezes vai vender o teu serviço, oferecem menos para te dar parece uma coisa melhor, mas às vezes estão te usando só para preparar o terreno para aprender, para desaprenderem e depois te descartar e continuar com o processo. Mas olha que coisa interessante esse exemplo que você está dando. Nietzsche, proprietário, não tinha propósito. Por quê? Se ele tem um propósito, você vai lá, ajusta em função disso que ele quer, o óbvio mantém. Porque se em 45 dias esse profissional conseguiu fazer os ajustes aqui para que eu alcance o meu propósito, vamos mantê-lo para ele vir renovando isso. É princípio de treinamento, né, Fabinho? Você faz o quê? Avalia, prescreve e controla. E volta fazendo a mesma coisa o tempo todo. Isso é eterno. É sempre assim. Tá? Então, assim, se você tem um empresário num caso desse, tá? Com um pouco mais de visão de futuro, mantém você. Mas eu acho que é a síndrome da empresa pequena também. A empresa pequena quer sempre gastar menos e achar que vai ter o retorno alto. Então, assim, eu acho que por isso muitas empresas grandes vão além. Né? E o pensamento de alguns donos. Júnior, vamos entrar na parte do conhecimento. Já falamos do propósito, já falamos meios, que o propósito tem que ter novidade, né? Não adianta ser um propósito que você vai entregar a mesma coisa que todo mundo está entregando. E tem que ter... A coragem vai entrar num terceiro ponto ou vai entrar dentro do propósito a coragem? Não. Coragem é o terceiro ponto. Tá? Beleza, então vamos partir para o conhecimento. Essa questão do conhecimento tem a ver com o seguinte, Fábio. É o aspecto do hard skill e do soft skill. Né? Então, eu preciso ter pessoas com conhecimento... O que seria o hard skill e o soft skill, Júnior? Para o pessoal poder entender. Eu preciso ter pessoas com conhecimento técnico muito forte. Esse conhecimento técnico é o hard skill. Tá? Seja em que área for. Lógico que o profissional ele precisa de áreas complementares. E o que é o meu soft skill? É como ele lida, é a questão da sociabilidade no contexto do trabalho e fora do trabalho. Não adianta você ser um profissional brilhante tecnicamente, e fala mal do colega, arruma problema no trabalho, discute o tempo todo, chega atrasado, isso não resolve. Isso também não é bom. Né? Então, quando a gente pensa em conhecimento,
A gente está juntando essas duas coisas, tá? O hard e o soft, com uma ponte entre os dois, né? Note, a gente cai no mesmo problema. Selecionar pessoas assim é algo um pouco complicado para empresas pequenas, mas tem que ser feito. E um detalhe importantíssimo. A gente gostando ou não, o mundo é feito de números. Então tem um negócio que eu sempre falo para as pessoas. Arrume uma pessoa de confiança que seja íntimo de números, né? E não deixe essa pessoa sumir da sua vida. Mantenha ali. Porque em algum momento você vai precisar dela. Por isso todo mundo fica contigo, né, Júnior? Deve ser por causa disso. Deve ser por causa disso. É muita estatística, muita matemática. Eu entendi o teu sucesso, então. Esse. Mas repare, é números. Você precisa de métrica, você precisa ter controle financeiro. Vai cair em números, não tem para onde correr. Né? Até porque você está se reinventando, você vai buscar investidor. O investidor quer ver números. Óbvio, ele quer saber do seu propósito. Mas vamos lá. Qual é o seu fluxo de caixa projetado? Você tem? Não, então a gente nem conversa. Né? Não tem jeito. Qual é o seu EBIT? Não sei. Não sei nem o que é EBIT. Amigo, volta para casa. Eu não vou botar dinheiro no seu projeto. Essa é a verdade. Então a gente precisa ter pessoas que tenham intimidade com números próximos. E precisamos... E aí vem um negócio legal também. Teu primo, Marquinhos Santos, trabalha direto em eventos. Você também andou participando de gestão de evento, organizando evento. Em evento e em projetos culturais tem um negócio que é ótimo. Né? O gerente, a pessoa que manda, normalmente ela faz o quê? Eu vou contratar para as outras áreas pessoas melhores do que eu. Por Claro. quê? Meu amigo, eu não entendo nada de áudio. Então, se der um problema no áudio seu que eu vou resolver, não. Quem é o fera aí que eu contratei? Vai lá você e resolve, amigo. É assim que funciona. Tá? E essa percepção muitas vezes falta, porque o empresário, ele se sente... Lógico, a gente está falando do pequeno, tá? Inferiorizado se entrar alguém ali que tenha mais conhecimento técnico do que ele. E, na realidade, ele deveria adorar isso e valorizar esse tipo de coisa. Tá? O conhecimento passa por isso. E não esquecendo, a gente está falando também de network. Tá? Eu preciso de pessoas que conheçam pessoas, que componham com pessoas. Senão também não vai andar. Fica todo mundo numa discussão técnica e aquilo efetivamente não vira um serviço, não vira um produto. Tá? Ô, Júnior, as nossas empresas, porque é um país que a gente vive, né? O estado que a gente vive, elas são de uma maioria amadoras? Sim. Sim. Tanto que a maioria pede falência antes de um ano. Esse é o grande problema. Por quê? Não tem propósito, não tem planejamento. As pessoas não ouvem os clientes. Se trabalha com aquilo que o dono quer. E aí não tem como. Não tem. Né? Imagina, eu vou montar uma loja de roupa. Né? Eu só gosto de cor preta, então só vou vender roupa preta. Vai vender para mim? Não, não vou vender para mim. Tá? Eu tenho que ter diversidade. Né? Eu só uso jeans, só vou ter jeans? Não, não sou eu que vou comprar. Eu tenho que ver o que o meu público precisa. Isso acontece que, infelizmente, no Brasil, isso não é a realidade. Especialmente entre os pequenos empresários. E até entrou aqui agora a Carla trabalha na Volkswagen, né? E assim, ela pode... Carla, se você quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, tá? E nós estamos falando aqui um pouco de reinvenção, reinventando sua profissão, e naturalmente de empresas também. E quem tiver alguma pergunta pode fazer para o Homero Júnior, porque eu vejo uma necessidade realmente de pequenas empresas. Pequenas empresas, eu estou me colocando como uma pequena empresa, tá? Por isso que assim, eu estou tentando buscar um pouco de conhecimento para montar uma pequena empresa, começar realmente de maneira correta, saber para onde eu irei, como eu irei. Então eu vejo que a maioria das vezes nós não temos esse conhecimento acessível, palpável, próximo, para alguém ensinar a gente. Nós não temos isso na universidade, difícil, pelo menos na área da saúde, não temos isso, né?
Não sei, claro, na área de administração, provavelmente tenha. Mas mesmo assim, nós não somos ensinados, eu acho que há anos, pelo menos a minha formação e a tua também, ensinados a termos uma empresa, a criarmos algo, a termos um negócio. Eu acho que existe um beabá. E isso que você está falando é o beabá não só da reinvenção de uma profissão, mas também de uma empresa. Sim. Na realidade, a nossa educação, Fabinho, ela é feita para sermos eternamente empregados, tá? E mais do que isso, muitas vezes escravo do trabalho, nem empregado, né? E para que a gente tenha medo de tudo. Infelizmente, a educação que a gente tem é essa. E aí a coisa não funciona. Eu sempre fui favorável ao seguinte: a gente, desde a escola, devia ter noções de direito e economia. Isso faz muita diferença na frente. Aí, quando a gente sente a necessidade, já estamos envolvidos com trabalho, já temos família, já temos uma série de outras coisas, e aí o custo para ganhar esse conhecimento, por mais básico, por mais inicial que seja, é muito grande. Não tem. Né? E aí a gente entra num problema de logística, né? Quer dizer, a pessoa tem família, ela trabalha, ela vai estudar a que horas? Meia-noite? Tá? Mas às vezes no dia seguinte, às 5 da manhã, ela tem que estar acordada. E o desgaste disso? Tá? Aí o que eu vejo como alternativa nessas situações? Tá? É não fazer voo solo, formar grupos. Então, o Fábio é muito bom de comunicação. Ótimo. Fabinho, vamos arrumar uma pessoa que seja muito boa de tecnologia. Arrumamos. Precisamos de uma outra que seja muito boa em planejamento estratégico. Uma outra que seja boa de finanças. E fazer um grupo, e esse grupo trabalhar em prol de um sonho, em prol de um propósito. Aí funciona, e óbvio, né, não é o paraíso. Se a gente achar que não vai ter problemas, isso não existe. Vai ter problemas sim, mas você tem ferramentas para contornar as coisas. Né? E aí entra uma outra situação, né? Administrar egos, muitas vezes, é o mais difícil. Né? É necessário. Muito necessário. Eu acho que não. Nós fomos bem administrados uma época da nossa vida na universidade, sim. Acho que a gente não via muitos egos aparecendo. Eu acho que nós tivemos uma época boa, foi uma gestão boa. Foi uma gestão ótima. Assim, vou dar um nome aos bois também, porque assim, eu também vamos dar mérito a ele, né? O professor Marcelo Costa é um bom gestor. Foi um ótimo gestor. Sim, mas o Marcelo tinha uma diferença, né? Ele trabalhava pela integração. Então ele viu que, o Fábio é bom em quê? Fábio, vem para cá, ajuda aqui. Júnior é bom em quê? Vem cá, ajuda aqui. E assim você vai compondo uma equipe para fazer as coisas funcionarem. Né? Mas não é a percepção geral, infelizmente. Mas você acha que esse é o caminho? A integração e pegando a sabedoria de um, trazendo o outro aqui e juntando, é a melhor maneira de lidar com os egos? Fábio, se a pessoa que está se reinventando, se ela está partindo para uma iniciativa e ela não tem muito recurso, é a melhor opção. É o que vai te dar um custo mais baixo. Tá? Não tem jeito. Porque se você for pensar em efetivamente ter gente muito gabaritada, tá? E você não fazer parceria, mas você ter que contratar, o seu custo sobe astronomicamente. E se você é um pequeno empresário, se você é um pequeno investidor, você não tem condição de bancar isso. Mas sabia que eu vejo até dificuldade, Júlio, de fazer parcerias? Parcerias com empresas pequenas. Às vezes a empresa não vai entrar... se eu faço papel preto, querido, vamos fazer uma parceria, você entra com papel preto. É uma dificuldade até a parceria hoje em dia. Eu vejo uma dificuldade muito grande em parceria. E eu tento parcerias, mas é difícil, não é fácil. Parece que as pessoas têm medo, parece que as pessoas não querem arriscar. Eu não sei, eu fico às vezes sem entender esse detalhe. Sim, a parceria, ela muitas vezes é difícil por uma questão de medo, sim. Né? E medo por quê?
a pessoa fica sempre naquela, pensando na seguinte situação. Tá, tudo bem, eu fiz a parceria, onde é que eu vou lucrar com isso? E se eu não lucrar? Só que ela nunca entende que, enquanto ela não fizer a parceria, a chance dela não lucrar e lucrar é exatamente a mesma, 50%. É isso aí. Aí vai fazer voo solo. Na maioria das vezes não é interessante. Entendeu? Mas é o medo, é o pavor. É essa história que a gente estava conversando. A gente foi criado para ser empregado, né, e para ter medo. E nessa hora isso aparece, infelizmente. Entendeu? E repare, isso que você está falando está muito associada à questão da coragem, né? E aí lembra, coragem não é que você não ter medo, é você fazer as coisas mesmo com medo. Né? O medo sempre vai existir, não tem jeito. O Jorge Casagrande, que tem um estúdio, uma escola de música ali na Lapa, ele sempre fala isso para todo mundo que passa lá, para aluno, para banda ensaiando. Se você não tiver coragem para fazer as coisas, você vai lamentar o resto da sua vida, porque alguém vai fazer. Né? E olha que interessante, quando a gente pensa em engenharia, essa questão do medo se tornou uma área conhecida como análise de risco. O que faz a análise de risco? Ela pega o seu projeto, verifica onde é que pode ter falhas disso e toma atitudes preventivas para isso. Na estatística, isso virou uma área chamada de análise de sobrevivência, que é um estudo de probabilidade de ocorrência de falha. Então, assim, material para você manter esse risco sob controle existe. Né? E um detalhe importantíssimo, Fábio. Olha quantos detalhes tem essa história. Quando a gente fica aprisionado pelo medo, temos uma tendência a nos tornarmos nostálgicos. A gente fica sempre, antes era muito bom, não sei o quê. Tá, maravilha. Só que nostalgia significa dor de volta. Então, quando a gente tem medo de fazer as coisas, quando somos nostálgicos, a gente está sentindo falta de algo que sempre nos fez mal, ou pelo menos não era adequado a gente. Sabe aquela coisa que você acostumou a sofrer, tirar aquele sofrimento, você não sabe o que faz. É isso. Tanto na vida profissional quanto na pessoal. Eu costumo falar, minha esposa às vezes até briga comigo, porque muitas vezes falo isso, eu falo muito de gatilho emocional, porque hoje em dia está muito na moda o programação neurolinguística, que fala muito de gatilhos, e isso é um gatilho emocional. Exatamente. A gente se esconde atrás do medo. Né? E muitas vezes a gente perde oportunidades profissionais, pessoais, por causa do medo. Em psicanálise, existe uma estatística que diz que 60% das pessoas casadas, elas se mantêm simplesmente por medo de terminar a relação, porque a relação já acabou há muito tempo. E alguns chegam a dizer que se é que já existiu, né? Aí você imagina, 60% é muita gente. E olha que choque que dá isso. Essas pessoas, muito possivelmente, elas vão viver uma falsa felicidade a vida inteira. Pô, dá um desdobramento impressionante isso. Impressionante. E eu percebo que o que mais causa medo também, quando a gente pensa em profissão, em negócio, é a comparação. A gente tem o hábito de se comparar com os outros. Só que esquecemos que as pessoas e as suas histórias são diferentes, né? Eu não posso me comparar com você. A gente vem de realidades completamente diferentes. A gente seguiu caminhos diferentes. E uma outra coisa, quando a gente pega a história, né, a disciplina de história, por exemplo, como é que a história é contada? Primeiro te diz qual é o fato e depois explica como se chegou naquilo. Quando a gente faz uma comparação, não. A gente nem chegou na vitória ainda, já está comparando a trajetória, as dificuldades. Gente, não vai dar certo. Aí vem aquela máxima, né? O jardim do vizinho é sempre mais verde que o meu. Lógico, você não viu o que essa pessoa passou. É verdade. Né? Então não funciona. Você não pode fazer isso. Não deve fazer isso. E até a Carla falou que este é o momento
de mais do que nunca enfrentar os desafios. Sim, exato. Sem sombra de dúvida. Mas aí precisa da coragem, né? Contar uma história rapidinha, até porque o nosso tempo está acabando, né? Sobre o Rock in Rio. Olha só, Júnior, olha só. Deixa eu te falar uma coisa, Júnior. Você já me conhece há muito tempo. A gente vai acabar esse tema, que o tema realmente é grande. Mas assim, eu, com todo carinho e amor, eu já queria te convidar para um segundo, né? Porque assim, para a gente continuar isso um outro dia, porque é um tema assim, por mais que pode ter 2 pessoas não assistindo, 3, mas eu tenho certeza absoluta que essas 3 pessoas estão escutando, estão entendendo muito bem para onde elas devem ir. Se elas não quiserem ir, o problema é delas. Correto? Não é verdade? Vai lá, Júnior, pode falar. O exemplo do Rock in Rio. Todo festival de música ele é criado pelo quê? Músico ou produtor musical. O Rock in Rio, em 84, ele foi idealizado pelo Medina, que é um publicitário. O Rock in Rio esse ano está fazendo 35 anos. Nos 15 primeiros anos, só tiveram 3 edições. Medina saiu falido da primeira edição. Ele conta essa história. Ele perdeu o prédio da Arteplan ali na Lagoa para pagar dívida. Ele faz a segunda edição. Ele sai da segunda edição no vermelho. Um vermelho menor do que o da primeira, mas saiu do vermelho. Qualquer pessoa nessa situação não ia mais fazer. Ele faz o terceiro. Do terceiro em diante, ele nunca mais teve prejuízo. Detalhe, nos últimos 20 anos, foram 17 edições do Rock in Rio. A edição do ano passado, ela movimentou 700 mil pessoas. E sabe qual foi o impacto na economia do Rio de Janeiro? Só com o festival, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Se ele tivesse lá atrás com medo, se ele não tivesse coragem para fazer, isso não ia acontecer. E detalhe, em 2015, a lama do festival de 1985 estava sendo vendida numa caixinha de acrílico. Valor, R$ 185. O preço era simbólico em função da data. Simbólico, era simbólico. Valia muito mais. Era um simbolismo aquilo ali. Né? E por que isso? Porque aquela lama se tornou um símbolo. Você não gera símbolo se você não tiver propósito. E um detalhe importante. Sem símbolo, você não alcança uma revolução. Não no sentido político, mas no sentido da mudança. Então, o símbolo é determinante de revolução e essa revolução ela é entendida como uma reinvenção. Você não se reinventa sem símbolo. E não existe símbolo sem propósito. Entendeu como essas coisas se fecham? Isso aí é muito interessante. O estudo de caso do Rock in Rio é ótimo. O Walt Disney também, eu não vou contar porque não vai dar tempo para isso, mas o Walt Disney também tem uma história maravilhosa de fracassos. Né? E olha o que é a Disney já há muitos anos. Não é de hoje. Fabinho, eu não vou me prolongar não, senão o tempo acaba, a gente marca outra, sem problemas. Assim, até entrou aqui algumas pessoas que trabalham com várias áreas diferentes, e essa era a intenção da live, não só na área da saúde, ou professores, mas sim, vendedores, o que fosse, né, pessoas que quisessem reinventar sua profissão realmente. E eu acho que você, realmente, pelo que eu andei conversando com algumas pessoas, né, que estavam ligadas a você deu sentido na vida dessas pessoas em mentoria. O próprio Tião, falou ontem na live isso. A Dai Rangel, que entrou agora, que é personal online, ela falou que também você ajudou ela nesse propósito. Então, assim, eu acho que, não tenho certeza que o caminho de uma mentoria, de ajudar para onde você quer ir, o que você quer, qual o teu propósito, isso é tudo para um profissional. Até falando aqui, a Carla, sou prova disso. Eu acho que precisamos voltar e com esse tema. Isso aí era lógico, né? Então, assim... E isso que você está falando converge ao que o Cox Tyler fala, Fabinho. Que a gente pode falar numa próxima. Tem a ver com isso, esse aspecto de mentoria, de orientação. Né? Isso é muito interessante. Seu raciocínio foi perfeito, é isso aí mesmo.
Eu só não me coloco nessa situação, mas foi perfeito. Até porque você sabe que eu sou uma pessoa um tanto quanto sádica, né? Eu gosto quando a pessoa chora e tudo, né? Mas o polímetro não é à toa. O polímetro... Eu acho que eu fui procurar no dicionário, eu falei, vou botar no Google, pessoa que tem várias formações. Polímetro, eu falei, é o Nero Júnior. Ô, Júnior, realmente assim, o Júnior, o pessoal que está assistindo nossa live, realmente a nossa live está terminando. Eu já pedi ao Júnior, assim, sei que o Júnior é bem ocupado, mas ele percebeu que é uma necessidade não só minha, das pessoas em si, ter um norte para onde vai. Porque às vezes as pessoas têm um potencial enorme, mas não coloca no papel e não sabe para onde vai. Então, assim, o Homero Júnior, o professor Homero, ele vai voltar numa próxima live. Eu vou ver qual o dia melhor na semana que vem, para nós continuarmos, porque nosso propósito foi cumprido, que era a reinventando sua profissão hoje. Mas como surgiram vários outros questionamentos e questões que pudessem nos ajudar, então a gente pode voltar com a Reinventando a Sua Profissão 2, não tem problema nenhum. Homero, dá suas considerações finais, por favor, e muito obrigado mais uma vez. Fabinho, eu só posso te agradecer, você sabe que eu te amo profundamente, você é uma pessoa fantástica, há muito tempo que a gente se conhece, aí eu só tenho que te agradecer a oportunidade, querido, e sempre que você precisar, pode me chamar, sem problema algum, a gente está aí para ajudar, para contribuir, vamos embora. E eu acho o seguinte, eu vou você mais além, Júnior, depois para essas pessoas que você tem muita ligação de profissionais, até de outras áreas, até da área da educação física mesmo, que você os oriente a vir assistir a próxima live. Porque é importante para a profissão deles. Isso é muito importante. Hoje, e quem não assistiu, eu vou colocar essa entrevista com o Homero lá no canal do YouTube, no FS Clube. Júnior, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela ajuda. Eu também te amo muito. Você é muito importante para muita gente, inclusive para mim também. Tá bom? Gente, muito obrigado aí. Beijo, meu querido. Um abração, fica na paz. Tchau, tchau. Igualmente, tchau.